imagem mal utilizada, uma informação errada sobre a pessoa ou uma ofensa podem provocar inúmeros problemas. Hoje em dia, muita gente recorre ao judiciário em busca de indenização por danos causados à sua vida. Mas será que o dinheiro paga o que você sofreu? Ou a compensação pode vir de outra forma? Em Brasília, uma professora deu uma verdadeira aula de cidadania e nós vamos contar este caso no programa de hoje. Mas antes, vamos ver onde o tema se encaixa no artigo 5º. A nossa Constituição determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E que tipo de dano pode gerar direito à indenização? Sobre este tema, eu converso com a juíza Marília Sampaio, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também com Paulo Palhares, advogado de Direito Civil. Obrigada por aceitar o nosso convite. Juíza, eu gostaria de começar pela pergunta que eu fiz ao apresentar vocês. Que tipo de dano pode dar direito a uma indenização? Olha, a indenização ela pode acontecer toda vez que você tiver algum tipo de interesse jurídico que venha a ser violado. Que tipo de interesse? Pode ser um interesse patrimonial, pode ser um interesse que não tenha conteúdo patrimonial, a sua honra, a sua imagem, o seu nome, enfim. Então, todo interesse jurídico que venha a ser violado, ele pode gerar o direito a uma indenização. E quando cabe também o direito de resposta, juíza? O direito de resposta ele é mais específico, né? Ele foi regulamentado recentemente, uma lei de 2015, e que estabeleceu o direito de resposta quando numa publicação jornalística vier a ofender de alguma forma a honra, a imagem, aí cabe o direito de resposta. Doutor Paulo, e a Constituição fala em dano moral e dano material. Como caracterizar aí cada um desses danos? Os danos eles podem ter uma natureza material, ou seja, de natureza patrimonial, mensurável em termos monetários, ou um dano pode ter uma natureza extrapatrimonial. E aí a mensuração desse prejuízo, desse dano experimentado pela pessoa, não é possível em termos monetários. Então, usualmente, o que se utiliza é uma forma de uma compensação monetária para que aquela vítima daquela ação danosa experimente um sentimento positivo após ter sentido aquele primeiro sentimento negativo que deu origem à sua ação para ressarcimento, ou, na verdade, para uma compensação por um dano extrapatrimonial. E geralmente essa indenização é em dinheiro? A doutrina vai dizer que existe uma diferença entre a indenização, né, que vem da ideia de se voltar ao status quo ante, ou seja, se for um dano moral, é impossível que você volte ao estado anterior. Então, se fala, portanto, que não é uma indenização, mas uma compensação. Nem todo mundo quer um valor monetário. A gente vai mostrar agora o caso de uma professora transexual que ganhou direito à indenização por danos sofridos. Mas, em vez de receber dinheiro, ela preferiu dar uma aula de cidadania. Vamos ver as imagens e depois a gente explica melhor essa história. Pode mostrar aqui. Geralmente, a transgeneridade ou a travestilidade é complexa. Se manifesta nos primeiros anos de vida do indivíduo, onde ela ou ele, no caso das meninas transgênero, apresentam interesses por adereços femininos. Roupas é a característica visível mais comum. Bom, e quem vai contar essa história para nós é a própria professora Natália do Nascimento, que veio aqui participar do nosso programa. Natália, muito obrigada por vir compartilhar a sua história aqui conosco. Eu gostaria que você começasse contando o que aconteceu que te levou a pedir a indenização. Olha só, eu vi desigualdade, eu lutei contra a desigualdade a minha vida inteira. Minha dignidade não tem preço, não há dinheiro no mundo que valha a minha dignidade. Então, o que me fez acionar a justiça foi a perda de moralidade com qual eu senti. Eu acionei a justiça porque eu me vi prejudicada. Eu não pensei em dinheiro, jamais pensei em dinheiro. Eu queria que ele sentisse a dor que eu senti. Você queria parar aquela situação que acontecia? Eu queria que aquilo ali se encerrasse, porque eu não vi motivos para uma agressão, que eu vejo como uma violência, é uma violência. Eu nunca imaginei, pensei em dinheiro, eu queria puni-los, e eu tenho no meu histórico de trabalho, levar os alunos que cometeram algum erro à reflexão, levar a direção da escola para que eles revissem
a atitude que tomaram. Então, foi uma atitude pedagógica. Da minha parte, eu acionei a justiça como forma de corrigi-los, porque nós não estávamos dentro de uma sala de aula. Então, a justiça era a única saída. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Juíza, só para a gente contextualizar aqui quem está nos assistindo. O que acontecia? Ela passava em frente à pastelaria e esse funcionário fazia piadas, falava coisas negativas a respeito dela, é isso? Exatamente. O que ela contou no processo foi que ela costumava passar por ali todos os dias e ouvia piadas, gracinhas, enfim, né, frases pejorativas, até que um dia ela resolveu tomar satisfação. E foi quando aconteceu a confusão e ela se viu agredida e consta no processo que ela teria sido jogada ao chão, enfim, caiu no chão, teve os seus pertences espalhados, né? E então, diante dessa situação, ela procurou a justiça para tentar realmente resolver aquela situação, para que não acontecesse futuras vezes e para que ela tivesse a dignidade dela resgatada. Juíza, a senhora atuou nesse caso. Era um caso clássico de dano moral? Na verdade, ela teve, né, se sentiu prejudicada, sofreu aquelas consequências desse interesse jurídico que foi prejudicado. Quais as consequências? Dor, humilhação, vergonha, enfim, né? Então, ela chegou lá dizendo que tinha sofrido esse dano e que sofreu essas consequências e que estava buscando uma espécie de compensação para isso tudo. A forma de compensação que ela colocou no processo foi: eu quero uma indenização. Mas não necessariamente a solução dos processos passa pelo pagamento de uma indenização em dinheiro. Você pode construir outras soluções, olhar a solução por um outro olhar, quer dizer, um olhar mais solidário, um olhar mais consensual, né, consensualmente construído, e isso atinge de uma maneira positiva todos os envolvidos no processo, porque foi assim, todos os envolvidos ganharam de alguma forma, não é? Os alunos receberam a lição de cidadania. Eu acho que a Natália teve a dignidade dela resgatada. Os donos da pastelaria tiveram também a oportunidade de se explicar e mostrar que, de repente, aquilo ali foi um ato isolado de um funcionário que foi demitido. Enfim, todo mundo no processo acabou ganhando. E as pessoas, doutor Paulo, hoje elas costumam recorrer à justiça quando acontece uma coisa assim? A atitude da Natália é recorrente no judiciário? É bastante comum, né? Recentemente a gente teve a oportunidade de ver publicado o Justiça em Números do CNJ e a gente vê que o judiciário é sim um polo de confiança dos consumidores, né? O consumidor ele tem essa percepção de que quando tudo falha, resta procurar a justiça. A gente, ouvindo a fala da Natália, a gente vê que também ela experimentou isso, né, que quando as outras instituições falham, é o judiciário que é procurado para resolver os problemas, e nesse caso um problema de natureza pessoal, né? Ela se viu agredida nos seus direitos da sua personalidade. E como mensurar aí essa compensação que seria feita para poder devolver a dignidade à Natália e conseguir fazer com que as pessoas parassem com o que elas estavam provocando nela? Geralmente a condenação arbitrada pelo judiciário ela tem múltiplas facetas, né? Tanto a faceta de apenamento de quem teve aquela conduta, uma satisfação para quem foi a vítima, mas principalmente tem um caráter pedagógico. O limite que o Estado tem, que é fazer o pagamento monetário em dinheiro, mas o que se percebe é que, na medida em que o judiciário reconhece condutas como condutas ilícitas e estabelece um valor de pagamento, aquela conduta tem uma tendência de cessar. Bom, então vamos falar aqui com a Natália novamente. Natália, num primeiro momento você tinha pedido uma indenização que estava sendo calculada e aí, conversando, vocês chegaram a essa opção de dar um curso para essas pessoas, não é isso? Sim. Olha só, a educação, ela esclarece aonde você está errado e o que precisa ser corrigido. Eu tenho absoluta certeza que eu levei eles à reflexão de tudo que eles fizeram e que não há motivos para que se repita. Essa é a firmeza que o pedagógico que eu fiz para eles me dá. E eles receberam uma educação de uma pessoa que sofreu violência, uma pessoa que não é despadronizada, que a despadronização é normal, e que eles estão com uma bagagem de como atender pessoas desse grupo,
identificar a pessoa sem que haja um prejuízo à identidade do cliente com que eles recebem. Então, assim, eles ganharam um treinamento rico de uma pessoa transgênera, que a rodoviária é um espaço onde circula um número expressivo de pessoas do grupo de transgêneros. Então, para eles, se eles bem olharem, se eles bem observarem, eles enriqueceram o currículo deles. Aonde eles forem andar, no território nacional, eles vão se identificar com pessoas do gênero. Então, eles só ganharam. E para você, essa possibilidade de passar esse conhecimento para eles foi melhor do que qualquer indenização em dinheiro? Extremamente rico. Nossa, não há dinheiro no mundo que valha a minha dignidade. Isso não tem preço. Generosidade não tem preço, respeito não tem preço, dignidade não tem preço. Está comigo, não me falta mais nada, absolutamente nada. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a conversar de novo. Juíza, é comum esse tipo de indenização ou de compensação, como o doutor Paulo falou aqui, ser feito de forma diferente, não apenas em valores monetários? Isso vem se tornando cada vez mais comum. Ainda não é, infelizmente, eu não posso dizer que seja um padrão. O padrão monetário, o padrão indenizatório, né, pecuniário ainda é o mais comum. Mas toda vez que a gente tenta, de uma maneira inovadora, olhar o processo de uma outra forma, a gente pode enxergar o processo não como um ringue, uma arena de luta, mas como uma forma de compensação, assim, de composição dos interesses. E a experiência vem mostrando que toda vez que as partes constroem uma solução, que a solução é negociada, o processo definitivamente termina ali. Então, não há recurso, não entra com a fase de execução do processo. É a forma mais rápida, mais eficiente, mais efetiva de pacificar a relação social e efetivamente acabar com o processo. Então, eu particularmente, né, tenho isso como uma postura pessoal. Às vezes, para o magistrado, dá muito mais trabalho você tentar costurar, tentar compor esse acordo. Às vezes, leva horas. Quando, na verdade, se eu fosse ouvir as testemunhas, eu sentaria ali, em meia hora eu resolveria meu problema e iria cuidar da vida. Mas não teria um fecho, como a senhora falou, né? Exatamente. Então, eu tenho assistido, para minha felicidade, né, cada vez um número maior de casos que têm sido extintos a partir dessa construção negociada da solução. É um trabalho lento e a gente tem que ouvir todo mundo, todos os envolvidos. Às vezes, o que a pessoa quer é simplesmente ser ouvida numa instância oficial, ter alguém que represente o Estado, que esteja ali para ouvir a dor que ela sentiu, a humilhação que ela sofreu. Às vezes isso basta. Às vezes um pedido de desculpas formal, às vezes uma redação na ata de audiência, reconhecendo que a conduta foi inadequada e a publicação daquilo em algum lugar, ou leva para a ata do condomínio, ou leva para o órgão onde a pessoa trabalha. Enfim, existem múltiplas possibilidades onde você constrói a solução. Essa solução construída e negociada, ela deve ser o foco do processo, porque realmente pacifica e termina a relação processual. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre o direito à indenização. Aqui no estúdio eu converso com Paulo Palhares, advogado de Direito Civil, e também com a juíza Marília Sampaio, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E quem também participa do programa é a professora Natália do Nascimento, que sofreu agressões por ser trans e trocou a indenização em dinheiro pela possibilidade de dar uma aula de cidadania para as pessoas envolvidas. Natália, conta aí pra gente como é que você vê o resultado dessa sua ação. Você acha que surtiu o efeito que você queria? Absolutamente. Até me surpreendeu mais ainda. O número de pessoas que se sentiram educadas com a propagação, com a repercussão desse caso, é uma prova clara de que a educação é a ferramenta potente no combate à violência. Então, assim, o abraço da comunidade, a resposta que a comunidade me deu, a satisfação pessoal, para mim, foi importante sim, e será importante. Não para aqui. Não se encerrou no dia 24 de agosto.
Pois é, doutor Paulo, essa atitude da Natália de querer dar uma aula de cidadania em vez da indenização, isso é um efeito que não se restringe só ao caso concreto, né? Passa para todo mundo, não é isso? Eu acho que esse tipo de postura, né, que é de todo elogio e de reforço, eu acho que é um exemplo para não só os juízes, advogados, mas para as partes e para os estudantes de direito. Hoje a Faculdade de Direito tem uma tendência cada vez maior de buscar a mediação entre as partes, justamente para que se acabe com o conflito e não só com aquele processo, com a decisão judicial. A gente pode dizer que é uma pena pedagógica, juíza? Digamos que é uma ação pedagógica, sem sombra de dúvida. Encerrada a palestra da Natália, eu fiz um encerramento do evento e fiz algumas perguntas. Perguntei se os alunos queriam fazer perguntas a ela e eles estavam muito tímidos, ninguém quis. E aí eu perguntei, mas vocês acharam que foi válida essa ação? Porque é uma ação pioneira, não é? Inovadora. E aí começaram as respostas, né? Uma senhora respondeu, olha, eu achei muito válido, porque pela primeira vez eu pude ouvir o relato pela perspectiva de quem sofreu a agressão. Então, eu acho que essa contribuição da Natália foi importantíssima. É uma atitude corajosa, uma atitude ousada, eu acho que ela tem, assim, todos os méritos em relação a essa atividade inovadora, né, que a gente assistiu, e acho que isso, assim, espero sinceramente que isso vire uma tendência. E a senhora me contou que foi bastante gente assistir a palestra, né? Não apenas as pessoas que agrediam verbalmente e até fisicamente, mas foi todo mundo ali participar da ação dela. Houve uma adesão em relação à pastelaria, não é? Eles fretaram um ônibus e levaram em torno de 50 funcionários, inclusive ali não estavam só pessoas que a agrediram, né? Quer dizer, outras pessoas também se interessaram e compareceram, e depois houve um lanche patrocinado pela própria pastelaria, enfim. E eu acho que o final foi bastante feliz. E no final estavam todos assim interessados em tirar selfies com a Natália. Foi muito, muito prazeroso participar, né? Porque acabou sendo um evento com um final realmente feliz. Eu acho que a conclusão da Natália é perfeitamente válida. Eles foram educados. Eu acho que houve assim uma ação muito positiva. Pois é, Natália, vamos conversar aqui mais um pouquinho então. Para ter esse resultado, você procurou a justiça, você levou algum tipo de prova ali, uma testemunha? Como é que foi quando você chegou lá? Olha só, no início da repercussão do caso, uma pessoa entrou em contato comigo pelas redes sociais e me falou assim, é você a professora que eu vi no chão? Eu falei, me passa o seu telefone, que você é uma pessoa importante para mim. Eu falei, me diga o que você viu. Ele disse assim, olha, eu vi uma mulher no chão e um homem em cima, um homem brigando com a mulher estava no chão. Eu falei, essa mulher era eu, essa pessoa era eu. Então, essa pessoa é a pessoa que eu tive contato, inclusive ele mora em albergue, ele me encontrou pelas redes sociais. E como essas pessoas que moram nessas instituições, é muito difícil você contatá-las. Quando você contata agora, depois de um prazo você já perde. Para poder contatar eles de novo, é preciso uma busca. Mas tem testemunha, sim, absoluta. Pois é, juíza, basta para vocês decidirem um caso ter a palavra da vítima? É preciso sempre ter uma testemunha? Como provar os danos? Olha, qualquer tipo de prova, não é? Qualquer coisa que endosse. Normalmente, quando é a palavra de um contra a palavra do outro, aí isso não é suficiente. Mas qualquer, olha, pode ser prova testemunhal, pode ser prova documental, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, alguma conversa gravada, enfim, qualquer coisa que saia da mera especulação, né? Porque também para o juiz condenar uma outra pessoa exclusivamente com base na palavra, no que foi dito no processo, sem nenhuma prova, sem nenhum indício que se aquilo de fato ou não aconteceu, aí também não é possível. Mas qualquer meio de prova é admitido. E qual que é a orientação normalmente que o senhor dá, doutor Paulo? O senhor é procurado por alguém que sofreu algum tipo de dano, que o senhor, em primeiro lugar, já pede para essa pessoa produzir ali, ter em mãos para poder levar? Preciso que nós tenhamos elementos que venham de terceiros, né? Ou uma prova documental que foi produzida, ou alguém que filmou. Hoje em dia, com o uso dos smartphones, cada vez mais é comum pessoas filmarem esse tipo de situação. A Natália fez muito bem em procurar as pessoas que assistiram à cena, porque sem esses elementos, sejam documentais, sejam testemunhais, fica muito difícil
se conseguir uma indenização ao final. Bom, e como a sociedade vê casos de indenização para quem sofre preconceito? Vamos conferir as opiniões aqui. Acho nada mais do que justo, já que ela sofreu algum tipo de preconceito, eu acho justo ela ter uma indenização por isso, sim. Qualquer tipo de preconceito é absurdo e hoje em dia não dá para ficar calado. O povo acha que tudo é muito mimimi, mas só é mimimi porque não acontece com eles. Então eu acho que tem que entrar sim na justiça e tem que ir atrás dos seus direitos. A gente não pode entrar no extremo, a gente tem que valorizar o ser humano, mas assim, sendo honesto também e não tentar também desvirtuar a nossa opinião em relação ao que é preconceito e ao que não é. Se há um dano efetivo sobre a pessoa, caberia. Cabe de fato ao judiciário dirimir as questões, as controvérsias relacionadas a esse tipo de situação. Acho que é uma forma, inclusive, de combater e desestimular a reprodução dos diversos tipos de preconceito. Ele precisa avançar como sociedade, né? Precisa garantir que a cidadania seja efetivada no conjunto da nossa sociedade. Doutor Paulo, é uma forma eficiente mesmo de combater o que muita gente acha que é uma brincadeira ou acha que é alguma coisa ali sem muita consequência, mas que fere outros. É buscar uma indenização, é buscar uma reparação e até que a pessoa seja punida e cesse com isso, como a Natália falou pra gente? Bom, a indenização ou a compensação em razão de dano moral é sempre a última instância, né? O caso da Natália é muito simbólico no sentido de que houve uma ação pedagógica. Substituiu-se um apenamento por uma ação de educação. Eu acredito que a nossa sociedade vai avançando aos poucos, mas não só em razão da ação do judiciário, que é muito importante e de fato contribuir para isso, mas especialmente por conta de ações de políticas públicas que sensibilizam as pessoas para a condição que os outros seres humanos portam e que muitos interpretam como uma piada, com um tom jocoso, mas que para quem é o destinatário daquela fala ou daquela atitude é de fato uma agressão a um direito, né, de que todos temos de ver a nossa dignidade respeitada. É como disse uma outra entrevistada, juíza Marília, que as pessoas acham que é mimimi quando não acontece com elas. Quando acontece com elas é diferente, né? Exatamente. Isso, inclusive, num primeiro momento, quando se passou a reconhecer a indenizabilidade do dano moral, quer dizer, aquele dano sem conteúdo material, sem conteúdo patrimonial, se dizia, não, a dignidade não tem preço, enfim, como é que nós vamos quantificar isso? E aí, no segundo momento, nós estamos assistindo uma indústria do dano moral. Tudo que acontece na nossa vida, as pessoas vão ao judiciário pedir a reparação por um prejuízo moral. Isso, de fato, aconteceu num segundo momento, né? Quer dizer, houve essa expansão mesmo do número de casos, e de vez em quando a gente assiste uma ação onde a pessoa não tem direito nenhum, realmente ela está manipulando os fatos, mas isso aí é a exceção da exceção. Eu acho que a gente não pode tratar o problema, né, quer dizer, enxergar o problema pela sua patologia. As pessoas, quando procuram o judiciário, realmente esgotaram as outras vias de ver o seu direito respeitado, e lá é o lugar mesmo, quer dizer, quando nada mais funcionou, é no judiciário que as coisas têm que funcionar. Então, a gente tem que olhar quando a pessoa chega lá, dizendo, olha, eu sofri um prejuízo, eu sofri um dano que não tem conteúdo patrimonial, atingiu a minha personalidade, a minha integridade psicofísica, me gerou dor, humilhação, vergonha. Esses sentimentos, eles são quantificáveis não do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista de quem sofreu a agressão. Só a pessoa que sofre é que sabe o que ela passou, né? Exatamente. Bom, Natália quer falar aqui com a gente um pouquinho, Natália? Esses assuntos, eles são extremamente importantes. Eles têm um valor que estão ainda no escuro, mas é importante esclarecer. Por exemplo, se duas pessoas... Olha a importância que tem o diálogo, a educação interferindo no meio de duas pessoas que estão em hostilidade. Se essas duas pessoas têm um poder aquisitivo igual, não é o dinheiro que vai substituir a dignidade delas. O diálogo, ele pode construir uma ponte pacífica entre essas duas pessoas. Então, se essas pessoas elas têm um padrão semelhante, não é a troca de dinheiro que vai suprir a necessidade que elas têm de dignidade, de respeito, de paz. É o diálogo mesmo, é a educação mesmo. A educação ela tem esse poder de construir entre duas pessoas, dois grupos, um universo pacífico entre elas. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui. Eu quero saber antes o que ficou de toda essa história para você, que você pode deixar de recado final aqui.
Olha só, a educação é o eixo de desconstrução da violência. Muito bem. Obrigada, Natália. Que bom que você conseguiu recuperar sua dignidade com um ato que trouxe cidadania para todos nós. Muito obrigada. De nada. E para vocês, o que fica de tudo isso, doutor Paulo? Eu acho que o exemplo que partiu não só da Natália, que no primeiro momento ajuizou a sua ação, mas que aceitou fazer esse acordo, do dono da pastelaria também, que se sensibilizou com a situação e que fretou um ônibus que levou os funcionários para receberem essas informações. Isso, de fato, é um passo à frente, né, no nosso nível civilizatório, quando a gente passa a respeitar um pouco mais o ser humano, que é diferente de nós. Para a senhora, juíza. Eu acho que a gente conseguiu, de fato, provar que é possível, né, no judiciário, que é possível usar o processo como um instrumento de construção. Construção de pontos, como disse a Natália, né? De diálogo, usar de uma forma, digamos assim, educativa mesmo o processo, né? E ter um outro olhar sobre esse litígio, enfim, quer dizer, as coisas não precisam terminar em litígio. Começam em litígio, mas podem terminar de uma outra forma. Então, essa construção de outras soluções possíveis para o processo, eu acho que é o mais positivo que a gente pode tirar dessa história. E que sirva de exemplo para mais pessoas, né? Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Juíza Marília, doutor Paulo, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!